Glória a Deus, a paz de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos. Eu quero nesse instante fazer uma oração em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta hora santa, nesta hora gloriosa, ó Pai. Eu estou aqui, ó Deus, te louvando e bendizendo o teu santo nome, ó Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é maravilhoso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Senhor, que o Senhor possa abençoar agora, Deus, todos esses que estão assistindo esta live pelo YouTube, assistindo esta live, ó Deus, pelo Facebook. Que o Senhor possa abençoar a cada um com toda sorte de bênção, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu gostaria de ler a palavra de Deus hoje. Aqui, nós vamos estar lendo o Salmo 23, que diz assim: O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pasto me faz repousar e conduz-me às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando eu andasse por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete para mim, à vista de todos os meus inimigos. Tu me honras, unge a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, olha que coisa tremenda. O salmista Davi, ele escreve este Salmo 23, um salmo que todos gostam, até mesmo de deixar a página da Bíblia aberta, que todos gostam de recitar este salmo. É uma oração linda, em que Davi fez logo após uma amizade que ele fechou com Jonas. Era o seu parceiro, se chamava Jonas. E Jonas era filho de um dos inimigos mais que queria ver mais a morte de Davi, que era Saul, porque Saul ele já tinha perdido a unção de rei e Deus já tinha mandado Samuel e a casa de Jessé. Se você pegar uma Bíblia em ordem cronológica, você vai ver isso, né? O declínio de Saul e a ascensão de Davi. Ou seja, Saul já tinha perdido a unção de Deus da sua vida, porque ele passou a agir ao seu bel prazer, à sua vontade. Até mesmo porque ele foi um rei não escolhido por Deus, mas escolhido pelo povo. E certa feita, Samuel, ele se entristeceu porque ele achou que o povo estava rejeitando a ele, o chamado dele. Mas quando nós rejeitamos qualquer pessoa que é de Deus, nós estamos rejeitando o próprio Deus, porque toda autoridade ela é delegada por Deus. Veja bem, antes disso, Davi ele se torna escolhido e Deus envia Samuel à casa de Jessé para escolher Davi. E antes da escolha de Davi, Davi já estava acostumado a lidar com ovelha, a lidar com o mato, a lidar com o pasto, a matar o leão, a matar o urso. Então o que acontece? Nós vemos aqui, queridos, que esse salmo ele foi escrito justamente no período em que Jonas firma uma amizade com Davi. Se você pegar a palavra de Deus e ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 18, no versículo 1 em diante, diz assim: Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonas e Davi, que Jonas tornou-se o seu melhor amigo daquele dia em diante. Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois tornaram o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi
com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Ou seja, o que estava acontecendo, meus amigos? Olha como que Deus age. Davi, ele tinha sido escolhido rei por Deus, pois Saul já tinha sido rejeitado, mas ele insistia em ficar no cargo. Ou seja, algumas coisas precisavam acontecer no tempo de Deus. Mas agora Deus já tinha escolhido Davi. E o que acontece? Deus envia o profeta Samuel à casa de Jessé para que vá ungir Davi. E quando Saul ele passava mal, atormentado por um espírito maligno, ele falou com seus homens que arrumasse alguém que tocasse a harpa para ele sentir-se liberto. E o que aconteceu? Eles foram até Davi e buscaram Davi e levaram para a presença de Saul. E Saul, quando ouvia Davi cantando, tocando aquela harpa, recitando os hinos, as orações, ele ficava livre daquele espírito que o perturbava. E o que acontece, meus amados, queridos irmãos? Então, justamente, o Salmo 23 foi uma oração que Davi fez logo após o firmamento de sua amizade com Jonatas. Olha, veja bem o que acontece no capítulo 1 de Samuel, Samuel 1, capítulo 18. Tudo o que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia, com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou todo o povo, bem como os conselheiros de Saul, quanto os soldados voltaram para casa depois que Davi matou o filisteu. As mulheres saíram de toda a cidade de Israel ao encontro do rei Saul com cântico e dança, e com tamborim e com música alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com este refrão e aborrecido disse: atribuirá a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares? O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. Olha para você ver, querido, como que as coisas acontecem. O que acontece? Ele era um homem rejeitado por Deus. Ou seja, Deus tinha rejeitado o seu reinado. E Davi agora as pessoas começam a reconhecer o reinado de Davi. O povo começa a reconhecer o reinado de Davi. Então, meus amados, Davi escreve o Salmo 23 justamente num período que ele estava sendo perseguido, sendo afrontado. Olha, quantas das vezes Saul queria matar Davi, e quantas das vezes Davi teve a oportunidade de matar Saul, mas Davi não quis fazer assim. Davi quis deixar no tempo de Deus. Pois a palavra não diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu? Há o tempo de cantar, há o tempo de chorar, há o tempo de ajuntar, há o tempo de espalhar. Então tudo tem o tempo certo. O mundo lá fora diz que Deus tarda, mas não falha. Eu quero te dizer, Deus não tarda e nem falha. Ele chega sempre na hora certa. Basta nós andarmos nos preceitos e nos caminhos do Senhor. Se nós obedecermos à voz do Senhor, se nós obedecermos à palavra de Deus, tudo vai acontecer no tempo de Deus e vai trazer coisas favoráveis ao nosso respeito. Olha, em mesmo a tribulação, em mesmo a perseguição, em mesmo a tanta calúnia, Davi estava sendo caçado por Saul, mas ele não perdeu a sua confiança. Ele sabia que o Senhor era o pastor dele e nada ele teria falta. Engraçado que muitas pessoas recitam esta oração, recitam este salmo quando está passando por períodos maravilhosos. É como diz lá em Filipenses, no capítulo 4, no versículo de número 12, muitas pessoas gostam de recitar
o capítulo 13 de Filipenses capítulo 4, gosta de recitar o versículo 13. Mas o versículo chave é o versículo 12. Porque Paulo ele falou, posso todas as coisas. E quando nós declaramos posso todas as coisas, quer dizer que você pode passar por luta, você pode passar por provas, você pode passar por perseguição, você pode passar por desemprego, por enfermidade, você pode passar por tudo, querido. Não é só coisas boas, mas também pelas coisas ruins. Porque todas as coisas, diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Saulo, ele sabia disso, que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amavam a Deus, daqueles que obedeciam à palavra de Deus. E Davi também, um homem segundo o coração de Deus, ele se escreve esse Salmo 23 neste período de uma certa, uma amizade de incerteza, ao mesmo tempo que Saul estava de bem, ele estava de mal, na mesma hora que Saul estava bem, ele estava ruim. Mas por quê? Porque Deus permitia que essas coisas viessem a acontecer com Saul. Se você vê a Bíblia fala que o próprio Deus permitiu que um espírito perturbasse Saul. Porque se esse espírito não perturbasse Saul, como é que Davi ia conhecer Saul? Como é que Davi ia se aproximar do reino? Então, meus amados, Davi ele levou 40 anos para reinar em Israel, para reinar em Jerusalém. Mas eu quero te dizer, o primeiro lugar que ele reinou foi em Judá, né? Então o que acontece? Veja bem, se nós formos lendo aqui, você vai ver, Saul logo após tenta matar Davi. Se você pegar aqui em Samuel 1, 1 Samuel 18, no versículo 10 diz assim, no dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer, Saul estava com a lança na mão e atirou, dizendo, encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou 2 vezes. Eu acredito, irmãos, que quem desviou foi Deus, foi a mão de Deus, foi aquela mesma mão que pegou aquela pedra e direcionou aquela pedra na testa de Golias. Foi essa mão que desviou essa lança para que não acertasse em Davi. Por 2 vezes, quando ele estava ali, despercebido, ali louvando a Deus, Saul lança aquela lança contra Davi. E quando ele lança aquela lança contra Davi, Davi se desvia. E quando ele desvia, aquela lança acerta em outro lugar e não pega o alvo que era Davi. O alvo preferido que Saul queria. Ele queria matar Davi. O inimigo, ele faz assim muitas das vezes. Ele usa pessoas para nos atingir. Quando as pessoas, por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, mas sim contra principados e potestades. Davi tinha esse conhecimento. Sabe por quê? Porque várias das vezes ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não quis fazer assim com as suas mãos, porque ele sabia que a luta dele não era contra Saul, mas era contra principados e potestades. E ele sabia que o tempo certo ia chegar na vida dele e ia se cumprir a palavra de Deus. Mas se você for vendo, você vai ver a sábia conduta de Davi. Davi vai tendo êxito. Logo após esse acontecimento aqui, que eu disse aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 18, aqui, olha, no versículo 11 ele fala assim, e atirou dizendo, encravarei Davi na parede, mas Davi desviou 2 vezes. No versículo 12, Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor havia abandonado, e agora estava com Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em sua campanha. Logo após, Davi também escreve o Salmo 5, que diz assim, olha, o que diz o Salmo 5? Escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e Deus meu. Pois é a ti que imploro, de manhã ouve, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração.
e guarda-me com a esperança. Tu não és um Deus que tem prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na sua presença. Odeia todos os que praticam mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, à tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplanai o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes se tramam destruição. Suas gargantas são como túmulo aberto. Com língua engana sutilmente. Condenas, ó Deus, cai eles por suas próprias maquinações. Expulsa por causa dos seus muitos crimes, pois rebelaram contra ti. Alegra-se, porém, todos os que refugiam em ti. Canta sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti executa o que amas o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoa o justo. O teu favor o protege como escudo. Irmãos, que maravilha! Quando Saul tentou por 2 vezes lançar aquela lança sobre a vida de Davi para matar Davi, Davi não se revidou. Ele podia revidar, ele era um homem ágil, ele era um homem acostumado a matar o leão, a matar o urso, acostumado a matar Golias. Era um homem que não tinha medo, mas ele orou, ele entregou nas mãos de Deus. Logo após essa afronta, ele escreve o Salmo 5, ou seja, ele recita essa oração do Salmo 5. Olha que oração maravilhosa. Escuta, Senhor, as minhas palavras e considera o meu gemer. Meu irmão, quem vai aliviar o seu gemer não é o homem, mas é Deus. Atenta para os meus gritos de socorro, pois meu Rei e meu Deus, pois em ti eu imploro. Irmãos, quantas pessoas estão implorando para o homem? Você tem que implorar para Deus, você tem que implorar para o Senhor, e o Senhor vai estender as mãos e vai te livrar. Assim como ele livrou Davi várias vezes, é como eu disse, é tão bom falar esse Salmo 23, falar esse Salmo nos momentos de bonança, nos momentos de fartura, mas esse Salmo foi uma oração que Davi fez nos momentos de perseguição. Saul estava perseguindo, Saul queria tirar a vida de Davi de todas as formas, porque ele já tinha sido rejeitado. A própria palavra de Deus aqui fala que ele já tinha sido rejeitado. Então o que acontece, meus irmãos? E aqui se nós formos continuar aqui no capítulo de Samuel, em Samuel 1:18, diz assim, olha, a sábia conduta de Davi. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois muito medo dele. E ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Vendo isso, Saul teve muito medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostava de Davi, pois ele conduzia em suas batalhas. Saul disse a Davi, aqui está a minha filha mais velha, Merabe. Eu darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, não matarei, deixo isso para os filisteus. Mas Davi disse a Saul, quero eu o que é minha família ou minha clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Pois isso, quando chegar a época de Meribá, a filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ele foi dado a Adriel de Meloá. Davi casa com Mical logo após. Ele casa com Mical. Irmãos, olha que situação. Você vai ver aí, olha, Davi corre perigo e foge. O comportamento dúbio de Saul em relação a Davi. E aí você vai ver, logo após ele também escreve o Salmo
12, depois ele escreve o Salmo 11, depois ele escreve o Salmo 59, e assim por diante. Ele escreve o Salmo 7, e escreve o Salmo 25, e vai recitando vários e vários salmos, pois aqui não vou ter tempo de estar falando isso, mas como é maravilhoso, meus irmãos, quando a pessoa está nos caminhos do Senhor, quando a pessoa está nos propósitos do Senhor, quando as pessoas estão cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Saul, ele estava ali por estar, mas ele já tinha perdido a sua unção. Quantos já têm perdido a sua unção? Quantos têm perdido o seu caráter? Quantos têm perdido a unção que Deus deu para ele? Quantas pessoas já perderam a sua vida com oração, a sua vida com leitura, com intimidade com a palavra de Deus? Ainda se acha pessoas que estão fazendo a obra ou fazendo as coisas de Deus. Irmãos, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Saul foi chamado, mas não foi escolhido, porque a escolha quem faz é Deus. E Deus escolheu Davi. Se você vai ver, a história de Davi é um pouco triste, sim. Um homem segundo o coração de Deus, vacilou, pisou na bola, pisou, mas era um homem de coração contrito e aquebrantado. E a palavra de Deus diz, através da própria oração que Davi faz, que Deus não despreza um coração contrito e aquebrantado. Meus queridos, como é maravilhoso. Eu podia continuar lendo aqui, olha, vários e várias passagens que tem aqui, olha. Eu estou com a Bíblia aqui, estou aqui tentando colocar na ordem, nos fatos que aconteceu, as grandes vitórias, as grandes conquistas de Davi. E Davi não era perseguido somente por Saul, mas também até mesmo por sua própria casa, pelos seus próprios irmãos. Entendeu? Quando Davi ele vai enfrentar o filisteu Golias, os seus irmãos o debocham, mas não sabendo eles que Deus já estava com ele. Quando ele ainda estava lá cuidando daquelas ovelhas que ficavam afastadas da casa. Acredito eu, irmãos, que Davi ficara várias e várias noites longe de casa, vários e vários dias longe de casa, se virando para os matos, cuidando das ovelhas. Por isso ele escreve aquela oração e ele se sente que ele vê Deus como um pastor. Assim como ele era pastor daquelas ovelhas, ele se agora coloca no lugar de ovelha e reconhece Deus como um pastor. O Senhor é meu pastor e de nada vai me faltar. Irmão, essa é uma oração para se fazer em momentos de dificuldades, em momentos de perigos, em momentos de angústia, de tristeza, em momentos de abandono. Não é um salmo para ser falado em momentos só de festa, mas aqui Davi estava vivendo isso. Deus já tinha preparado, meus irmãos, uma mesa na presença dos inimigos de Davi, pois Saul era o inimigo de Davi. Um inimigo número 1 de Davi era Saul. Mas só que Deus deu Jonatas. Jonatas era filho de Saul. E tudo que se passava com Saul, toda trama que Saul fazia contra Davi, não adiantava, porque Davi ficava sabendo através da própria casa de Saul, através da vida de quem? De Jonatas. Jonatas avisava tudo para Davi, porque eles tinham uma amizade tão sincera, uma amizade tão pura. E é isso, irmãos, que nós precisamos de ter. Não preocupa com o inimigo não, meus irmãos. Deus vai usar pessoas da própria casa dos inimigos seu para te orientar, para te esclarecer, para você não vacilar, para você não ser presa fácil desse inimigo. Mas mesmo assim, você não precisa também de contar com auxílio de nada disso. Claro que Deus faz essas coisas acontecer, porque é Deus que guarda a nossa entrada e a nossa saída. É Ele que nos protege, é Ele que nos livra, é Ele que é o nosso escudo, é Ele que nos livra do laço do passarinheiro. Então, meu querido, confie na palavra de Deus e o mais Ele fará. Entrega, faça a vontade de Deus. Não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. É como disse aqui, é como eu li aqui, olha, no Salmo, como eu li aqui no Salmo 5. Ele odeia o que pratica o mal e destrói os mentirosos, os assassinos, os traiçoeiros. O Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, estarei em tua casa com temor, me inclinarei para o seu santo templo. Talvez Davi não estava no templo, mas ele fazia as orações direcionadas para o templo de Jerusalém, fazia
as orações direcionadas para o templo todos os dias, creio eu, até 3 vezes por dia. Então é tão maravilhoso quando nós vemos, colocamos isso aqui dentro da história, quando nós olhamos para esta palavra e colocamos aqui na ordem exata que os fatos aconteceu, você vai ver que o salmista Davi fez esta oração do Salmo 23 quando ele estava passando por luta, passando por dificuldade. Ele fala: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pasto me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor e guia-me às veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu andasse por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Irmãos, aqui está falando do cajado, está falando da vara, está falando de pastos verdejantes, está falando de águas tranquilas, está falando de preparar a mesa na presença do inimigo. Deus faz isso, Deus faz os seus inimigos vir reconciliar com você e faz você sentar na mesa dos inimigos. Não foi assim que aconteceu com Davi? Davi, meu irmão, por várias vezes Saul tentou tirar a vida de Davi com as suas próprias mãos, mas ele não conseguia. Por quê? Porque ele tinha a proteção de Deus. Ele já era protegido de Deus. Deus, de quando ele estava sendo, antes de ser formado, Deus já conhecia Davi. Deus já tinha os planos para Davi. Assim é eu, assim é você, assim é na minha vida, é na sua vida, meu querido. Talvez você está precisando, nesta tarde, neste dia, neste momento, nesse instante que você está ouvindo, que você está assistindo essa live, não sei se é dia, não sei se é noite aí para você, mas talvez você está precisando de reconhecer o Senhor, reconhecer que o Senhor é o seu pastor e de nada vai te faltar. Para de confiar em homem, para de confiar em promessa de homem vai te adoecer, meu amado. Quantos manipuladores de homem, quantos bajuladores de homem, para de bajular. Cuidado em quem você confia, cuidado com quem você anda. Eu costumo dizer, o meu melhor amigo se chama Deus. E o segundo melhor amigo meu é eu mesmo. Então, meu amado, confie na palavra de Deus. E o mais ele falar, descanse no Senhor, faça como Davi. Nesses momentos de dificuldade, nesses momentos de luta, nesses momentos de angústia, confie no Senhor. Confie que Ele vai ungir a sua cabeça e o seu cálice vai transbordar. É tão maravilhoso que ele fala aqui, olha, que a tua vara e o teu cajado me protege. E é isso que Davi conhece. Meus irmãos, se você vê a vara aqui, olha, eu tenho uma vara aqui na minha mão, eu tenho uma vara. Isso aqui é uma vara. Aquela parte que é assim, que é uma parte assim, essa parte é o cajado. O cajado, essa parte aqui era a parte de socorrer as ovelhas. Essa parte aqui era a parte de quando as ovelhas estavam andando longe do aprisco, longe do rebanho do Senhor. Davi várias vezes colocava no pescoço da ovelha e puxava. E o cajado servia para conduzir as ovelhas, para elas não sair fora do caminho. Porque a ovelha fora do rebanho, ela é presa do inimigo. E Davi, ele sabia realmente como funcionava a vara e o cajado. Por quê? Porque ele era um pastor, Deus de pequeno, ele pastoreava as ovelhas da sua casa. Ele era um pastor de ovelha. E várias vezes, quando você vê falando de pastor na Bíblia, fala-se também de líder, de liderança. Quantos líderes não têm a manha mais de pastorear suas ovelhas? As suas ovelhas estão andando para lá e para cá, como ovelhas sem pastores. Por isso que Jesus ele declarou que há muitas ovelhas perdidas da casa de Israel. Por quê? Porque está faltando verdadeiros pastores, pastores que é recitado lá no livro de Jeremias 33, pastores, te dareis pastores segundo o meu coração. Então Davi sabia que o cajado de Deus não ia deixar ele sair fora do caminho do Senhor, porque agora ele estava considerando como uma ovelha, assim como ele cuidava de uma ovelha,
ele protegia a ovelha, livrava a ovelha do urso, livrava a ovelha do leão, assim também ele estava precisando de Deus e estava contando com Deus, e Deus sempre livrando ele do leão que chamava Saul, do leão que chamava Golias.